Girlfriend, you got me smiling brighter each day. Stars are brighter, I feel lighter in every way. Girlfriend, there's no one like you when it comes to loving. Life is richer, lips are sweeter. Now listen, stay and let's figure out where to go and how about family, new history. Here I go, dreaming you got me going wilder. Quase camuflada no meio do verde da serra, o receptivo da Gruta Catedral parece cenário de filme, um imenso casarão integrado na natureza, com enormes portas e janelas de madeira que encanta os turistas logo na chegada. Grandioso, lindo e com esse ar bucólico que garante o charme do lugar, é um passeio muito interessante, rápido, perto da cidade e ainda por cima barato, um atrativo imperdível para entrar na sua lista de lugares para conhecer em Bonito. Girlfriend, you make my edges seem smooth. The world is happier and less busy around us too. Girlfriend, just one look at you and I'm out of control. Muito bom dia, gente! Olha que lugar incrível aqui atrás de mim. Esse é o receptivo da Gruta Catedral. Bonito tem 4 grutas abertas para visitação. A famosíssima Gruta do Lago Azul, que todo mundo já ouviu falar, né? Além dela, tem a Gruta do Mimoso, onde é possível fazer flutuação, né, dentro da gruta. E esse local a gente vai mostrar para vocês num próximo vídeo, né? Além dessas duas, também existe a Gruta de São Miguel. E essa aqui que é a Gruta Catedral, que nós vamos visitar agora, né? O passeio começa aqui no receptivo, eles têm um museu, a gente vai ouvir uma breve explicação sobre o passeio. Depois tem uma trilha suspensa por cima da copa das árvores que leva a gente até a entrada lá da gruta, da caverna, que tem umas formações calcárias lindas lá dentro, todo em tons brancos, amarelos, assim, e pelas imagens que eu vi, são belíssimas. Eu tô com muita expectativa por esse passeio. Vamos lá com a gente? A Gruta Catedral está localizada a apenas 4 quilômetros do centro da cidade, e se você não estiver com carro próprio, o transfer pelas agências de turismo é de R$ 40 por pessoa na baixa temporada e R$ 60 na alta temporada. O valor inclui ida e volta. Mas como fica localizado pertinho da cidade, aqui é possível você ir de táxi para economizar um pouquinho no transfer. Luckiest of lucky, let me hold. You go so wild, we figure out where to go and how about one lighthouse just for us. Here I go, dreaming you got me. Lembrando que os preços dos passeios em Bonito são tabelados, então todas as agências cobram o mesmo valor, pois precisam seguir o tarifário, então não adianta fazer dezenas de orçamentos. Nós fizemos os nossos passeios pela agência Passeios e Company, que tem um ótimo atendimento e ainda oferece cupons de descontos exclusivos em bares, lojas e restaurantes da cidade. Eu vou deixar o contato deles aqui na tela. Digam que vocês estão entrando em contato através da indicação da Fernanda, do canal Por Onde Andei, para ganhar os seus descontos também. Não esqueçam de dizer que foi indicação minha para ganhar. E nós mostramos vários lugares onde você tem direito ao desconto através da agência no vídeo Vida Noturna de Bonito. Vou deixar o card aqui na tela e na descrição do vídeo para você conferir depois. Wilder than wild. Girlfriend, there's nothing that Lembrando também que todos os passeios em Bonito têm limites de pessoas por dia e precisam ser reservados através de agência. Não tem como chegar aqui no atrativo e querer comprar o seu ingresso na hora. Você precisa reservar com uma agência antes para elas gerarem o voucher que te dá acesso ao passeio e chegar no horário também, pois aqui a pontualidade é algo levado a sério. Os grupos têm o horário certo para sair, portanto, se organize. A tarifa 2024 para adultos é de R$ 82,00 na baixa temporada e R$ 108,00 na alta temporada. As crianças pagam apenas R$ 7,20 tanto na alta quanto na baixa temporada. É cobrado apenas o valor do guia. E apenas lembrando, se você é morador ou nascido aqui no MS, mesmo que você não more mais aqui, mas se você nasceu no Mato Grosso do Sul, você tem desconto aqui nesse passeio.
É isso mesmo, os moradores ou nascidos no MS têm preço diferenciado. Na tarifa MS 2024, os adultos pagam R$ 62,00 na baixa temporada e R$ 95,00 na alta temporada. Basta informar a agência quando você for contratar o seu passeio que você é morador ou nascido aqui no MS, apresentar um comprovante e garantir o seu desconto. Oh, you got me winning my left and right. No, there's nothing that I can't do with you. Os objetos expostos no museu foram, na sua maioria, doados por moradores aqui da cidade de Bonito. Apesar do nome Museu Caldwell, você não encontra artigos da cultura indígena por aqui. Ele funciona como um memorial dos antigos moradores de Bonito que fizeram as suas contribuições doando objetos cheios de histórias para esse museu, que também é chamado de Museu Regional da Serra da Bodoquena. Gente, isso daqui é tudo da minha época, hein? Já tá virando item de museu, eu me senti meio velha agora. Não esquece de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo por aqui. Cada curtida que você dá ajuda muito o nosso canal a crescer, pois faz ele ser indicado para mais pessoas. E quem quiser também pode se tornar membro aqui do canal e ganhar a minha ajuda para montar o seu roteiro de viagem. Após se tornar membro, você me chama lá no Instagram para a gente fazer o nosso primeiro contato e eu poder te passar o meu WhatsApp, para você ter ajuda num canal direto comigo antes e durante a sua viagem, para esclarecer as suas dúvidas e te auxiliar no que você precisar. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away. E além dessa exposição de objetos, no segundo piso do museu você encontra uma exposição de taxidermia, com diversos animais da fauna da região empalhados. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Indo a caverna, tá? Vamos lá? Bora? Gente, olha isso aqui. E quem tem medo de altura, faz como? Moço, tem certeza que essa ponte me aguenta, né? Aguenta. Eu até fiz regime para vir, se eu soubesse disso aqui, ó, era um incentivo extra. Pra... Ah, tá certo. Gente, ela tá meio de ladinho. Ó, aqui, capacete é item obrigatório. Lá dentro da gruta a gente tem que ficar de luvas, que a gente recebeu agora ali do guia. E é isso, gente, coragem aqui para atravessar a ponte. Balança só um pouquinho. Balança só um pouquinho. E o meu amigo Cordeiro, que eu costumo brincar que é o empresário aqui do canal, porque ele faz todo mundo se inscrever, ele morre de medo de altura e já tem 3 cirurgias na perna e no joelho. E ele só descobriu sobre essa parte do passeio com ponte suspensa e trilha quando chegou aqui. Nós não contamos para ele antes e claro que ele ia reclamar. Amigo, você ainda me ama depois disso? Não, tá me devendo a alma. Ele tem medo de altura, igual eu. Cara, que os dólares do canal tá caindo e no meu bolso até agora não pingou nada. Olha aí, já tá começando a jogar na cara, gente, é meu empresário. Nem um pirulito, 2 contas ali, não quis pagar pra mim. Vou te pagar uma breja hoje. Aí eu vou lembrar. Promessa é dívida, hein? Tá no vídeo. Só você, Fernando, metendo esses negócios, hein, cara? Mas você gosta, liga pra não mim, gosta? fala, vamos ali tomar um querosene. A trilha não é longa nem demorada, porém a mata torna tudo muito abafado. E olha que nem tinha sol nesse dia para nossa sorte, mas estava muito calor. E eu te aconselho a levar água nesse passeio e lembrando que o uso de tênis é obrigatório.
A trilha na mata é de nível fácil e pode ser feita por crianças a partir de 5 anos de idade e é sempre acompanhada por um guia. Dentro da caverna, a nossa trilha vai ser subterrânea, com algumas passagens mais estreitas, algumas subidas e descidas em escadas, mas é tudo iluminado e bem tranquilo de fazer. O passeio todo tem em média 1h30 de duração. Quando vi essa casinha escrito Primeiros Socorros, no início eu pensei se tratar de uma brincadeira e o espaço ser um banheiro, mas não, realmente é uma espécie de abrigo com itens necessários para primeiros socorros. E esse é um diferencial dos passeios em Bonito, eles sempre têm alguma estrutura ou ponto de apoio para atendimento em passeios com trilha. Encontramos algo assim quando fizemos o passeio de trilha na Boca da Onça também. E aqui fizemos uma breve paradinha nesse mirante de onde conseguimos avistar a cidade de Bonito e as serras que cercam a cidade. E quando chegamos na entrada da caverna, é impressionante o ar geladinho que vem lá de dentro. Parece que deixaram o ar-condicionado ligado esperando a gente chegar. Vamos lá, família. Gente, cuidado que é úmido, tá? As pedras aí pra não escorregar. Ai, socorro, como que passa aqui? A entrada é um pouco estreita, mas depois os salões da caverna são mais amplos. A trilha é feita por dentro da montanha, percorrendo trilhas subterrâneas, passando por salas com iluminação especial para você poder ver melhor as formações geológicas. Aqui dentro, o uso do capacete é obrigatório e muito necessário, eu que o diga, pois bati a cabeça várias vezes por lá. E o uso de luvas também é obrigatório para não sujar as formações rochosas, que são na sua maioria brancas ou amarelas, e para nos proteger da contaminação pelas fezes dos morcegos que habitam o interior da gruta e que me deram vários sustos por lá. Ai, aqui dentro tá uma delícia. Muito bom, né? Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Formação da caverna, período, como que se formou, qual foi o tempo que isso aconteceu, o que é um espeleotema, para que vocês entendam, para que vocês consigam interagir com a caverna. Então, é bem bacana, é rápido, prático e objetivo, tá? Vamos lá. Gruta. A formação base de uma gruta, de uma caverna, é a sua rocha carbonática, calcário. Então, quando a gente olha, pessoal, ó, tanto para a parede quanto para o teto da caverna, nós podemos ver essa rocha presente, essa rocha branca, com leves pigmentações. Se a gente observar, a gente vê leves camadas, né? Uma mais clara, outra mais escura. Essa rocha aqui é o que a gente chama de rocha primária ou uma rocha pré-histórica. Por que guia pré-histórica? Porque essa rocha, a presença dela aqui, a gente calcula que está em torno de 550 milhões de anos a 600 milhões de anos. Isso quando nós tínhamos um supercontinente. E toda a nossa área global, todo o nosso planeta, era banhado por mar. E essas rochas se formaram no fundo desse mar. Como que isso acontece, guia? Os peixinhos morrem, se assentam no fundo do mar. As conchas secam, se assentam no fundo do mar. As algas se desintegram, se assentam no fundo do mar. E elas vão formando camadas, camadas, camadas e camadas. É o que a gente pode ver bem presente aqui, ó. Várias camadas, estão vendo, ó? Branca, marrom, branca, marrom, branca, marrom, branca, marrom. Cada camada dessa é um tipo de resíduo diferente que foi se formando durante os milhares e milhares de anos no fundo do mar. Espeleotema. Toda e qualquer formação geológica que se forma dentro de caverna, abismos e grutas, tá? A mais comum, estalactite. Estala, que do latim estaca, tite, que nos lembra teto. Estaca do teto, tá? A estalactite, ela se forma pelo gotejamento lento da água que vem da chuva. Essa água entra aqui dentro da caverna por microfissuras que nós temos na rocha, dilui essa rocha carbonática aqui e traz micropartículas de calcário até aqui na ponta. Quando ela chega aqui, acontece um processo que nós chamamos de precipitação. Nada mais, nada menos é do que a evaporação de toda essa água. A água evapora,
só fica micropartículas de carbonato de cálcio, virando pedra. E assim ela vai descendo, 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 descendo. Então, aqui acontece um processo de fusão entre estalactite e estalagmite. Quando acontece esse processo de fusão, de junção de uma com a outra, ela se transforma em uma coluna. Lógico, isso demora. O crescimento médio, de uma forma bem rústica, ela está em torno de 0,3 a 1 milímetro ao ano. Então nós imaginamos aqui, ó, daqui até aqui tem o quê? 1,5 metro? Mais ou menos? 1.500 anos de processo natural para que isso aconteça. Cortinas ou escorrimentos, cortinas carbonáticas, pessoal. É um outro espeleotema presente na caverna. Aqui escorre a água. Beleza? Alguma dúvida, família? Isso, a cordoneta partícula. Você baixa clima artificial. Você tá errado. Aê. Nós viemos dali. Tem uns morceguinhos aqui, nessas partes. Eles são educados, graças a Deus, não estão vindo Maravilha, na gente. agora ficou boa. E esse é um dos motivos porque a gente Temos precisa ficar também. aqui com a luva, porque por causa das fezes, dos morcegos, coisas assim, pra gente não se contaminar. E para preservar também a rocha. Nós temos alguns espeleotemas e temos uma curiosidade. A curiosidade, ó, a raiz, tá? Esse enraizamento que acabou entrando aqui dentro da cavidade. Isso daqui, pessoal, é a raiz de uma figueira, tá? Para ser mais específico, a raiz de uma figueira mata-pau, tá? A figueira, por sua vez, o seu enraizamento, na maioria das vezes, pode ser 4, 5 vezes maior do que a sua copa. Então, e ela é uma consumidora de água extremamente excessiva, então ela consome muita água. Então, possivelmente ela entrou aqui à procura de água. Isso é um vestígio de que um dia nós já tivemos passagem de água aqui dentro da caverna. Temos a presença da figueira. Talvez não encontrando essa água em abundância, ó, o que ela faz, ó, passa debaixo do pé de vocês aí, ó, e vai embora. Segue. Superfície não dá para saber. Vai-te embora, tá? Aqui, ó, a gente tem mais um espeleotema, mais uma formação geológica. Elas são extremamente pesadas. Para vocês terem uma ideia, isso daqui, ó, é o rompimento de uma estalactite. Parece leve, né? Pega aí. Hã? Né? Quase 1 quilo, ou até mais. We'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free. Quer ajuda, Bel? Vem, Davi. Devagar, mas sobe. Be free with me. Yeah, Cuidado aí, viu? with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free, be free. Ah, que legal, meus aventureiros. Você vai filmar agora? Tá, então Boa, peraí, vai, Davi. vou subir. Opa, tio. Essa vai para vídeo cacetada. Filmou essa? Você filmou? Eu não vi, cara. Você... Você baixar ali, se a gente vai... Pessoal, pode ir seguindo. Cuidado. Ó, baixa. chegando lá, me esperem que eu tenho que subir para acender a luz, tá? Passe na frente de vocês ali. Mas consegue passar.
Olha, olha aí. Au, de novo. Aí ele vai, se não tivesse o capacete, essa aí valeu o capacetado do capacete. Ele conseguiu acertar todas as quilinhas. Filha, segura aqui, ó. Quantidade de vezes que a sua mãe bateu no pé. 3, É normal, né? 4. Ó, Isabela, aqui, ó. 300. Aqui, ó. Quantidade de vezes que a sua mãe bateu a cabeça. 300. Beleza, galera? Deixa eu passar vocês agora aqui, ó. Oh, hey, you, what you gonna do? Feeling in a weekend kind of mood. Don't even try staying at home. I know you're a bad girl trying to be good. Looking so hot, looking so fine. Baby, Ó, o morcego. we're going for a ride. Oh, we're going for a ride. So won't you come on out with me? Forever young and free. Ou você fica preso lá e morre. Pô, não é todo mundo que faz passeio aqui, não. Não Caraca! é todo mundo que passa essas carninhas aqui, não. Apertar. Ai, faça assim, Eu amor, tenho exagerado. Jesus no seu coração. Ainda bem que eu fiz um regiminho antes de vir, porque senão não ia dar conta de subir a escadinha aqui não. Vem conferir. Oh, hey, you, what you gonna say? I just wanna take you far away. Don't go to sleep, staying in bed. Gonna pick you up, so be ready to play. You're looking so hot, looking so fine, baby, for the night. Tem uma escadaria. O morcego passou. Direto para sair. Tranquilo, tá? Aqui, esse salão aqui é legal. Eu gosto bastante. 40 degraus aí para subir. Oi? Mas também já é a saída. Mas é melhor que aquela Subindo ali. subida no morro. Eles estão habituados a esse clima escuro. Então, quando nós entramos com luz, nós estamos os prejudicando. Não sei se vocês perceberam, mas ali, ó, tem uma plaquinha. E nós temos várias placas como essas aqui, ó. Cada placa dessa é um ponto de monitoramento ambiental que é feito aqui dentro da caverna. Então, de tempos em tempos, recebemos profissionais aqui que fazem esse levantamento populacional e de saúde dos animais. Nós não podemos causar nenhum tipo de impacto na vida deles. Por isso que o guia conta o tempo. Não sei se vocês perceberam, não é o tempo do nosso passeio. É o tempo que nós podemos permanecer aqui dentro da caverna. E a gente tem um tempo que tem que respeitar para não prejudicar esses animais. A caverna, ela é dividida em 3 zonas. Zonas intensivas, que são esse local onde a gente passa. Zonas extensivas, que são essas áreas que nós não acessamos. Zonas essas que não tem nenhum foco de luz. E temos a presença dos troglóbios, ou seja, são completamente albinos. Troglo significa buraco ou buraco de rato, vindo do latim, e bio é vida, né? Então, vida dentro de um buraco. Subi na perna. Entrou entre a Isabela e a Fernanda. Socorro. Ai, gente. É que eu joguei a luz lá e ele voou. Eu cheguei no sapo. Aonde? Olha aquilo ali, parece um sapo olhando. Um morcego também, ó. É, não, eles ficam quando... Assim, Não, ó, mas aqui é contei 4. aqui, esses aqui É, você é. fala. Entendi. Esses aqui não são do tipo que se alimenta de sangue, não, né? Aqui já são Ai, ele tirou uma fina de mim. esses aí são os frutíferos, né? Frutíferos. Frutíferos comem só as Eles frutinhas. comem fruta, polinizam frutas noturnas, por exemplo, a pitaia polinizada pelo morcego. Olha ali. Espero que tenham gostado de conhecer esse passeio rápido, divertido e barato aqui em Bonito, que fica pertinho da cidade e você pode incluir no seu roteiro sem medo. Em breve retornaremos para Bonito e para o Pantanal, dessa vez para ficar mais dias e explorar o melhor da região. Vem mais vídeos por aí para vocês. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem avisados quando sair vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.